noite, tudo bom? Desculpa até o horário, tá? Eu passando aqui para agradecer a vocês pela dedicação, o máximo que vocês fizeram, de vocês, tá? Tipo, até minha cara assim, mas é porque eu trabalhei o dia inteiro e a gente sabe que a realidade é essa aqui, sem filtro. E tá tudo bem, tá todo mundo em casa. Então, passar para vocês mais ou menos a minha história, para vocês entenderem como é que funciona a Andressa personal. Eu vim da educação, tá? Eu sou personal hoje, mas eu sou pedagoga de 10 anos. É minha primeira formação. Eu treino desde 18 anos, né? Eu sou ex-obesa. Ganhei uma obesidade depois de uma depressão pós-morte de minha irmã mais velha. Não soube lidar com essa morte, mas achei que ia dar conta e não dei conta. E supri isso com os alimentos. Então, desenvolvi uma compulsão alimentar, que na época eu não sabia que era compulsão alimentar, e achei que ia ser forte, que estava tudo bem, porque minha irmã vinha num processo, ela tinha paralisia cerebral, né, de nascença, de erro médico, e ela sobreviveu, que na época, ela nasceu em 70, por 25 anos, e naquela época, 70 era uma sobrevivente. E sempre tinha aquele fantasma de um dia de cada vez. Então minha mãe sempre estava com aquela sensação de que ela ia morrer. Quem é mãe de uma criança, aspas, especial, sabe como é que funciona esse esquema, né? Então, quando ela faleceu, eu achei que eu estava preparada. A gente tinha um elo muito grande, a gente tinha uma ligação muito forte e eu não estava preparada. Em 2 anos eu engordei 40 quilos. Aquele corpo, gente, não me pertencia. Então, eu comia sem fim, era uma sensação muito estranha, porque eu me sentia muito precisada daquele alimento de uma forma muito assim, pra ontem. Então, durante 2 anos eu fiquei assim. Quando eu me percebi, porque eu não percebi, eu me olhei, eu falei, gente, o que aconteceu? As pessoas começaram a me olhar estranho na rua, as pessoas começaram a me questionar o que aconteceu, com um olhar de espanto. Eu fui mudando e fui me escondendo. E veio a depressão. Então a depressão veio de uma maneira muito devastadora. E ela veio avassaladora. Eu não conseguia mais sair de casa, só saía pro básico, porque era obrigada, né? Eu ia pra escola, eu tinha que ir, mas hoje eu vejo o impacto disso, eu não tenho nenhuma foto, eu não tenho nenhum tipo de lembrança. Digamos assim, André, sua adolescência não existe. E é triste porque a gordofobia, ela inibe as pessoas de viver. E quando eu fui para atividade física, foi buscando vida, foi buscando renascer daquele corpo que não era meu. E eu fui buscando uma estética, gente. Fui buscando a Andressa de volta, mas eu não sabia o que era aquilo. E eu fui buscando. Então eu fui buscando, gente, trazer de mim de novo, sabe? Trazer em mim... desculpa até me emocionar, gente, porque é tão bacana essa minha história, que quando a gente busca o nosso eu dentro de uma questão, eu tive que renascer. E não sabia por onde começar. Então eu botei um tênis, botei uma roupa e fui caminhar. E foi através de caminhada, gente, que eu comecei. E caminhei por uma estrada, literalmente uma estrada, que não tinha nada. Literalmente, aquela musiquinha, né? Não tinha teto, não tinha nada, eu vou adaptar. Não tinha uma estrada, não tinha nada. Porque o desespero era tão grande de me ver e olhar e não me enxergar, que eu falei, gente, pra onde eu vou? Eu falei, sei que eu tenho que ir pra algum lugar, eu tenho que começar. E comecei. Então, dali por diante, eu nunca mais parei. E são 23 anos, nunca mais parei. E são idas e vindas em busca de mim mesma. São idas e vindas através da atividade física e alimentação saudável. Porque quando eu comecei a caminhar, eu busquei a nutrição. Nunca fiz dieta maluca, nunca fiz dieta da lua, porque eu sempre acreditei em profissionais. Isso é importantíssimo, gente. Naquela época não tinha Instagram, não tinha nada disso. Isso foi em 98, 99, 2000. Não vou contar a minha idade pra vocês.
Então, quando a gente pensa assim, num corpo saudável, a gente tem que pensar num completo. De um tempo pra cá, o que completou pra mim veio a terapia. Porque até então eu tava buscando o corpo fora, esse corpo fora, a imagem. E do processo de emagrecimento que eu passei nessa época, da minha adolescência pra fase adulta jovem, eu emagreci, fiquei magérrima, mas só que faltou alguma coisa. A comida continuou na minha vida de uma maneira muito pesada. Eu continuei com as compulsões. Troquei, muitas vezes pela compra, troquei por outras compulsões e não me reconhecia ainda naquele corpo, porque eu queria agradar outras pessoas, eu queria agradar uma sociedade, eu queria entrar em padrões. Eu passei por vários processos corporais. E quando eu vim para a educação física, porque antes eu fazia faculdade de pedagogia, me formei, falei, cara, não é isso que eu quero, mas eu quero trabalhar com educação física. Eu vim para a educação física junto, trabalhando com pedagogia, e vim nesse processo. Demorei 8 anos para me formar, 8 não, 9, quase 10, quase uma década. E vim porque é muito difícil você ser classe trabalhadora, trabalhar, estudar, ainda mais fazendo faculdade pública. Gente, mas assim, era um sonho tão grande. E quando eu me formei, gente, você não tem noção. Eu trabalhava numa empresa muito boa, eu ganhava muito bem. Eu comia salmão todo dia nessa empresa, tava muito bem. Quando eu me formei, no dia seguinte eu cheguei na minha gerente e falei assim, gente, fulano, final do ano eu vou embora, porque eu me formei. Não quero mais ficar aqui, vou fazer do meu sonho, vou viver do meu sonho. Ela olhou pra mim, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Esse sonho vai pagar as minhas contas. Aí ela olhou assim, poxa, obrigado pela consideração de me avisar. Isso foi em agosto. Eu falei, dezembro eu vou embora. Dezembro chegou e eu fui. Ela me mandou embora para que eu pudesse ter um auxílio, né? E desse auxílio eu fiz o bacharelado todo. Eu tinha formado em licenciatura. Fiz um ótimo bacharelado, fiz muito curso. Gente, como eu fiz curso? Só estudei. E vou dizer pra vocês, foi uma fase muito boa, que eu pude me aprofundar e me tornar uma profissional diferenciada. E toda essa minha história hoje reflete muito da profissional que eu sou hoje, porque eu tô no lugar de fala. E esses 10 anos estudando e trabalhando, teve um resquício, que foi o reganho de peso, né? Juntando com outras questões sociais, enfim, emocionais que passei, pessoal, eu ganhei 50 quilos. E o que eu faço agora? Formada, obesa, 50 quilos. Eu olhei pra mim e eu falei, gente, são 50 quilos. Mas eu não sabia fazer conta mais, porque eu vi um corpo de novo grande. Mas eu vi um corpo grande feliz, porque eu estava realizada no meu sonho. E falei, uma hora vai dar conta. Mas um corpo grande, feliz, com uma filha pequena, dentro de um relacionamento que já estava não muito bom, mas eu estava no meu sonho. Eu falei, gente, é nesse sonho que eu vou. E vim numa construção da nova Andressa. Agora numa área emocional também. E estou agora aqui, num processo de 40 menos, faltam só 10. E digo pra vocês, o trabalho que eu faço é um trabalho que busca muito o se ver, se perceber, cada um no seu tempo, porque na minha história são 23 anos. E eu não me achei ainda, gente, porque cada dia vem uma Andressa nova. E é o que eu falo pra vocês, esse projeto, Mente Sã, Corpo Sã, é um projeto de todo dia, gente, que a gente passa. A gente nunca tá plena, porque não existe plenitude. Todo dia a gente tá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e tá tudo bem. Essa pandemia veio pra gente refletir muita coisa, né? E não se cobre a perfeição, não se cobre, sabe? Seja você o melhor que você pode sempre. Se eu tivesse entendido isso lá atrás, gente... Mas não, vamos entender hoje, né? Então, tô trazendo pra vocês aqui um pouquinho da minha história. E agradecer muito quando eu li hoje nos comentários. Eu fiquei tão emocionada, gente, eu chorei tanto. E eu falei, gente, eu tenho que compartilhar com vocês a minha história pra vocês entenderem como é que chegou esse desafio, como é que o exercício, como é que chegou a profissional Andressa, porque ficou diferente, né? Vocês esperavam polichinelo, vocês esperavam essas coisas, né? Então, não tem, tem, mas não só.
Porque o olhar humano tem a nossa história também, né? Quando a gente chega profissionalmente falando, né? A gente também tem nossa história aí no meio. A gente conta a nossa história, né? Quando a gente dá aula. A gente traz a nossa vivência para nosso dia a dia, né? Então, eu falo pra vocês assim, busquem sempre o equilíbrio possível, mas não se percam na opinião do outro, no que o outro quer. Sempre o que você pode ser, tá bom? Obrigado muito pela confiança depositada na equipe, porque é uma equipe, né? E assim, vamos partir pro segundo desafio, terceiro, quarto, quinto. E espero que vocês estejam no próximo. E assim, sempre trazendo pra vocês o nosso melhor enquanto profissional. E sempre na vida, gente, façam sempre o melhor que vocês possam. Não é o melhor pro outro, às vezes não é, mas é o que você pode fazer e tá tudo bem. Tá bom?